Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Vamos a mais uma correção da atividade. Lembrando, esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Maria Elis de Carvalho. Se você for de outra escola, seja bem-vindo. Espero que seja de muita valia. Então, vamos lá, nono ano, iniciamos hoje o PET 4, semana 1. Se você está devendo a atividade dos outros 3 PETs, corre, aproveita o tempo, mande. Lembrando que há outras medidas para quem não está fazendo, simplesmente porque essas atividades são equivalentes à sua carga horária. E além de valer a sua frequência, a sua presença na aula, também é o único meio que nós temos de avaliá-lo. Então, corra, faça aí, não perca tempo, aproveite-o. O tema dessa semana, estrutura celular. Gente, muito fácil, matéria do 8º ano, do 7º ano também a gente viu isso. Então, está na ponta da língua, eu tenho certeza disso. Primeiro, defina o que são células. Unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos, constituído fundamentalmente por material genético, citoplasma e membrana plasmática. Outra opção de resposta. As células podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essas estruturas são vivas, carregam informação genética de um determinado organismo e são capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Pode também escrever menor unidade viva do ser vivo que compõe o organismo. Beleza, tranquilo. Lá no livro, lá também, na apostila, também tinha uma definição. Então é isso aí, é a menor parte do ser vivo. Tá? Se a gente for falar em poucas palavras, é a menor parte do ser vivo que consegue manter vivo, Porque se for olhar, a menor parte do ser vivo é um átomo, Mas não é a menor parte viva do ser vivo. Entendeu mais ou menos a ideia? A 2. Qual é a função do citoplasma? Essa pergunta é muito interessante, porque citoplasma, na verdade, função, a gente não usa essa palavra, lembra? Eu já não gosto de função mesmo. Mas o citoplasma não tem, assim, algo pré-definido como função dele. Mas vamos lá. O citoplasma é um fluido composto. Eu peguei lá do texto lá o que dá para salvar aí. Principalmente por água e por substâncias como proteínas, açúcares e nutrientes. O que ele faz aqui? Ele preenche o espaço entre a membrana e o núcleo. É uma das funções dele. Pode ser. A outra. Lá no citoplasma, é onde ocorre grande parte das atividades metabólicas das células. É outra função. É outra coisa que acontece lá dentro do citoplasma. No citoplasma das células eucariontes, no caso das eucariontes, são encontradas estruturas denominadas de organelas celulares. E elas é que vão fazer essas funções, Cada um desempenha uma ou mais funções relacionadas à vida e à sobrevivência da célula. Como o professor disse lá, Bruno Galvão disse na aula, que a mitocôndria, por exemplo, que faz a respiração celular, o cloroplasto, a fotossíntese, e lá vai, tá bom? 3. O quadro a seguir compara 3 diferentes tipos celulares, A, B e C. O professor desliga o telefone na hora da aula, Acontece. É um despertador. Quanto à presença positiva e à ausência negativa de determinadas estruturas. Beleza? Beleza. Então, nós vemos lá que a célula A, todas elas têm membrana plasmática, porque se não tivesse, não tinha como ser célula, Núcleo celular, somente as duas, a B e a C. Mitocôndria, também a B e a C. Cloroplasto, só a B. Complexo Golgi, a B e a C. Retículo endoplasmático, a B e a C. Ribossomos, também a B e a C. E vacúolo, só a B. Eu vou abrir já um parêntese de cara. Porque é comum a gente dizer que todas as células têm membrana, citoplasma e núcleo. Não necessariamente. Lembra na questão anterior, a gente falou, na questão número 1, que material genético. Quando o material genético está juntinho e envolvido por uma membrana, a gente vai dizer que ele forma o núcleo. Aquela que não possui membrana, nós chamamos de procarionte. E o material genético está espalhado no meio lá do citoplasma, que a gente chama de hialoplasma, inclusive.
diga-se de passagem. E aí vai, e aí letra A, pede para identificar a célula bacteriana. A gente estudou lá atrás que a bactéria é um ser procarionte. Então, qual célula dessas que é procarionte? A célula A. Por quê? Porque ela não tem núcleo, ela não tem mitocôndria, ela não tem cloroplasto, ela não tem complexo Golgiense, ela não tem retículo endoplasmático e nem vacúolo. São células procariontes. Então, pede para justificar. Então, você vai escrever lá. A bactéria é uma célula procarionte, né? Possui células procariontes, que não possuem núcleo, nem mitocôndria, nem cloroplasto, nem complexo Golgiense, nem retículo endoplasmático e nem vacúolo. Ela tem nada praticamente, né? Ela só tem a membrana plasmática, o material genético e o citoplasma, basicamente, e ribossomo, né? Basicamente é isso. Tá bom? Beleza? E aí dentro dela mesmo que acontece as funções da respiração, da fermentação, da fotossíntese, se alguma fizer, e aí vai. Beleza? E ainda na questão 3, eu limpei o quadro, olha que esperto que eu sou. Na letra B, olha aqui, a letra B, identifique as células animal e vegetal. Então, vão ser duas, né? Mas lembrando que elas são eucariontes, ao lado de cá, que tem núcleo, tá? E aí eu vou colocar em vermelhinho a animal e em verdinho a vegetal. A C é animal e por quê? Porque ela tem núcleo, porque ela é eucarionte, ela tem mitocôndria, ela não tem cloroplasto. Esse é o segredo da diferença. E ao outro, o vacúolo, que também que não tem. Né? São os dois segredos da diferença entre a animal e a vegetal, porque a vegetal ela tem todas as estruturas. Beleza? Tranquilo? Então, você vai justificar lá. São células eucariontes, onde a animal não possui cloroplasto e nem vacúolo, enquanto a vegetal possui. Lembrando que mesmo sendo vegetal, ela tem mitocôndria, tá? Porque também faz respiração. Não esqueça disso. E não é como algumas pessoas dizem que é só à noite. Não existe isso não. É o tempo todo. Prosseguindo, questão 4. A organela celular responsável por metabolizar o açúcar do nosso corpo e transformá-lo em energia, que é a respiração celular, a gente já sabe, já estudou isso, é a mitocôndria. Beleza? Mais fácil que andar de bicicleta esse exercício dessa semana. E a membrana plasmática, além de manter os componentes internos de uma célula, auxilia na entrada e saída de algumas substâncias. Por permitir essa passagem, dizemos que a membrana plasmática ela é impermeável? Não, porque passa. Ela é permeável? Não, porque não passa tudo. Impenetrável, nada a ver. Então, sobrou qual? Semi-permeável. Quer dizer, passa algumas coisas, outras não passam. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Lembrando, envie suas atividades, como eu disse. Corre, nós estamos recebendo até do PET 1. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, fique com Deus.